Olá, famílias! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre qual o papel da família na educação. Qual a função que nós, como família, temos na vida da nossa criança? Será que a nossa função está em alimentar, dar abrigo, dar carinho e atenção? Ou será que existe algo além disso tudo? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. E quando se trata de educação, será que a educação ela vem da escola? Será que a natureza da educação ela é originalmente da escola, um papel dela? Ou será que a família ela tem uma função importante em educar? Então vamos para a raiz da palavra educar, né? Ela vem do latim e vou colocar aqui. O sentido dela é de conduzir para fora ou direcionar para fora. Esse é o termo de origem da palavra educar. Então, se nós pensarmos um pouco sobre o sentido dessa palavra, o que seria conduzir para fora, direcionar para fora? Nós podemos pensar sobre o nosso papel de preparar os nossos filhos para a vida, porque vai chegar o momento em que eles vão ser direcionados para fora, vão construir a sua própria história, para além, né, da casa dos pais. Então, essa preparação, ela vai começar desde cedo, desde ali quando você está com o seu filho bebezinho, porque você vai preparar ele para fortalecer o bebezinho. Já desde o pescoço, ele vai ter que aprender a ficar firme, depois ele vai aprender a sentar, ele vai aprender a engatinhar, ele vai aprender a andar, e tudo isso com o nosso apoio como família, estamos preparando ele para a vida, para essa condução. À medida que eles vão crescendo, eles vão diminuindo essa dependência e vão ganhando mais autonomia. É importante que nós, como família, possamos ser essa base de segurança para que eles venham compreender como é ter essa autonomia, como é essa condução, que ela possa ser uma condução tranquila, que eles realmente possam estar preparados. E devido hoje as nossas rotinas serem cada vez mais aceleradas, tem o trabalho, tem tantos afazeres, as crianças vão para a escola muito mais cedo. Então esse papel de conduzir, de preparar, direcionar, muitas vezes ele fica com a escola, principalmente devido ao tempo. Mas mesmo que a criança passe muito tempo na escola, é importante que ela tenha esse direcionamento da família. E uma das formas que nós podemos preparar os nossos filhos é pelo exemplo. Sabe aquela frase muito famosa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Com crianças não vai funcionar, porque nós somos seres que aprendemos por imitação. Se eu digo não pode gritar, e eu grito com essa criança em momentos que eu estou estressada, que eu estou apressada, num momento de difícil regulação emocional, eu grito. Mesmo que eu diga em outros momentos que a minha criança estiver gritando que ela não pode gritar, mas ela tem um exemplo de momentos em que eu grito, então ela, por imitação, ela vai repetir esse comportamento. Então, primeira coisa, nós devemos nos policiar mesmo e ser exemplo para preparar os nossos filhos pela imitação. Porque existem habilidades que o seu filho vai precisar para a vida que a escola muitas vezes não vai conseguir passar. Pensa no papel do professor, às vezes são 30 alunos. Fica inviável, muitas vezes impossível você ensinar determinadas habilidades que o seu filho vai precisar para a vida. Então é importante aproveitar todas essas oportunidades. E existem 3 erros importantes que nós como família cometemos que prejudicam essa preparação dos nossos filhos. E o primeiro deles é fazer pela criança. Quando nós fazemos aquilo que a criança pode fazer, nós estamos nos privando de ter a oportunidade de ensinar e privando o nosso filho de aprender. Porque ele vai deixar ali de ter uma oportunidade importante de estar treinando habilidades. Então, o que o seu filho puder fazer, deixe que ele faça. Na rotina, mesmo que seja correria. Eu sei que é muito corrido, mas é importante a gente planejar esse tempo para que os nossos filhos possam ir treinando e fazendo coisas para se preparar. O segundo erro é acreditar que a nossa criança não consegue fazer, ou porque é pequena,
ou porque, nossa, ele vai fazer muito devagar, não vai conseguir fazer, ele não vai dar conta, ele vai esquecer. É muito importante que nós primeiro acreditemos que elas são sim capazes de fazer. Principalmente se for praticando no dia a dia, com a repetição, eles podem aprender muitas coisas. Eles podem aprender a cuidar do próprio material, das próprias roupinhas, da arrumação do quarto. Eles podem aprender a se organizar, se planejar. Então, as crianças, elas podem fazer muitas coisas e nós, como família, temos esse papel de prepará-los para isso, para que eles possam saber se planejar, possam saber ter essa autonomia, cuidar das próprias coisas, a ter essa responsabilidade já desde pequenos, porque eles vão precisar disso para o futuro. O terceiro já é assim um dos mais complicados que eu considero, que é acreditar que quando crescer ele vai aprender. E eu cometi esse erro com o meu primeiro filho. Eu achava que quando ele crescesse ele ia aprender a cuidar das próprias coisas, que ele ia aprender a fazer as coisas. Isso é um erro grave, porque a criança vai aprendendo e vai crescendo e vai deixando de ir aprendendo aos poucos. Então, quando ela crescer, vai ser muito mais difícil. Ela vai aprender? Vai aprender. Mas vai ser muito mais difícil. Então, eu posso prepará-lo desde pequenininho, fazendo aos poucos, para quando ela chegar numa idade maior, ela já está preparada para os desafios da vida. E vai ter momentos que a criança talvez não vai querer fazer, vai achar também que não consegue, que ela não é capaz, que é melhor que você faça. Então vai ter situações sim que isso vai acontecer. Então nós como família também precisamos saber lidar com essas situações. Tem um estudo de uma pesquisadora chamada Mata, eu vou deixar o nomezinho dela aqui, em que ela trouxe 3 habilidades importantes que a família pode desenvolver na criança. E a primeira delas é lidar com o erro. Então, desde pequenininho, a gente já pode preparar os nossos filhos para lidar com o erro. Primeiro, nós precisamos nos educar, que muitas vezes nós não toleramos o erro. Então, é importante que a gente saiba lidar com ele. Não é aceitá-lo, é saber lidar com ele. Se eu errei, eu conserto. Então, com toda calma. Então é muito importante a gente ter o quê? Aquela inteligência emocional, de saber lidar com o erro e ensinar aos nossos filhos. Errou, a gente conserta com calma, né? Sem desespero, sem grito, com calma. Primeiro lidar com o erro. Se eu errei, eu conserto. O erro vai servir como uma oportunidade de você aprender a forma certa. Você sabe que desse jeito não dá certo, esse jeito deu errado, então existe um jeito que pode dar certo. Então isso é uma oportunidade. Você vai ensinando a criança a lidar com isso. A outra forma é aprender a aprender. Então, eu sei que eu posso aprender, então como é que eu aprendo? Eu preciso observar, eu preciso estar atento, eu preciso achar interessante, eu preciso estar interessado. Então, aprender a aprender. Eu sei que eu posso aprender. Então, essa é uma habilidade que nós podemos ensinar no dia a dia. Eu posso aprender a guardar as minhas coisas, eu posso aprender a fazer alguma coisa na cozinha. Você vai ver a idade da sua criança, posso aprender a mexer um leite. Que a aprendizagem ela não é uma coisa solta que ela pode acontecer. Então, eu aprendo que eu posso aprender o tempo todo. E a todo momento eu posso aprender. E em tudo. Certo? Então isso pode ser cultivado desde pequenininha em casa. Isso vai também refletir nas outras aprendizagens na vida toda da criança. E a última é a motivação. Então eu preciso cultivar esse interesse, esse desejo de aprender. E isso também a gente pode ensinar. Que é interessante, a curiosidade, a atenção, o interesse, isso tudo a gente pode ir cultivando na criança, quando a gente mostra algo interessante, ensina o nome de algo novo. Então, tudo isso são coisas que nós podemos cultivar, né, nos interesses da criança, na motivação em aprender, que ela vai levar por toda a vida. Então, deixe seu like nesse vídeo se você gostou e compartilhe com a família que possa gostar de saber disso. Até mais!